Vamos então para a terceira parte da aula do dia 17 de março. Eu, nessa parte aqui, vou me estender um pouquinho sobre dois conceitos que são básicos para a gente entender Baudelaire, que são os conceitos de sinestesia e de alegoria. Né? Um outro conceito também que seria muito importante, que eu vou abordar um pouco mais à frente, é o conceito de paradoxo, de que vai se servir muito o Hugo Friedrich. Eu já cheguei a falar tanto sobre sinestesia quanto sobre alegoria nas nossas aulas ainda, quando as nossas aulas eram síncronas, né, online. É um pouco difícil falar assim agora em vídeo sem interlocução de vocês, alunos, mas eu vou me valer da sinestesia de um texto. O nosso texto base foi aquele que foi durante a aula, né, que é um dos mais célebres poemas de Baudelaire, que é o soneto Correspondências. Né? Para falar de alegoria, eu vou recorrer a um poema que também já li, que nós já comentamos, que é o poema O Cisne, né? E vou me valer também de umas formulações muito bem estabelecidas e muito claras didaticamente, que eu peguei um texto do professor Orlando Nunes de Amorim, que eu não conheço, mas é um texto bastante competente. Ele é professor da Unesp de São José do Rio Preto, em São Paulo, né? Que é um artigo que eu vou disponibilizar para vocês, chamado O Cisne Noutros Lugares, ou da Impossibilidade de Esquecer a Dor. Tá? Eu vou me valer desse e de várias observações dele, observações minhas também, para situar a gente com relação à alegoria. Vamos à sinestesia. A sinestesia, né, ela precisa ser entendida num contexto que é o contexto da virada do século XIX, ali por volta, ali meados do século XIX, né? Vamos estabelecer aí a década de 1850, ou se a gente quiser um marco muito legal, né? Seria 1857, né? Que é o ano da publicação tanto do Madame Bovary quanto das Flores do Mal, né? Ambos livros acusados e cujos autores foram alvo, né, de processos. Flaubert conseguiu se safar, né? Mas Baudelaire não. Bom, mas isso não vem ao caso. O que eu estou querendo chamar a atenção, falando grosso modo em 1850, é que é um momento em que o romantismo francês já atingiu o seu apogeu e já vai começar a ser superado, assim como o estado de espírito no campo do pensamento. A visão de mundo romântica já não é mais eficaz para manter a ideologia burguesa. Né? E o mundo está entrando, né? O mundo europeu, claro, né? Está entrando numa fase de cientificismo, de positivismo, impulsionado pelos enormes avanços conseguidos no campo da ciência, principalmente da ciência biológica. Pois bem, isso tem a ver com o estabelecimento de uma visão mais materialista do mundo, né? Por falar em materialismo, né? O materialismo dialético de Karl Marx, embora não tenha tido de imediato uma influência tão grande quanto outras correntes,
que lhe foram contemporâneas, né? A influência de Marx ela é imensa, mas ela vem um pouquinho a posteriori, mas não custa lembrar que o Manifesto Comunista de Marx e de Engels é de 1848, ou seja, nós estamos aí nesse marco, nesse quadrante temporal. Assim como as grandes revoltas populares, né, as grandes revoltas populares na França, né, em 1848, explodem também, né, até que Napoleão terceiro, Luís Bonaparte, chega ao poder em 1851, né? Um governante conservador, né? Que chega para controlar politicamente a situação, conturbada situação francesa. Nesse quadro aí, né, no campo do pensamento, no campo da literatura, a gente vai tendo, então, a substituição daquela predominância, hegemonia de fundo metafísico, né, que dá a diretriz romântica, né, a crença no mistério, a religiosidade, a crença na espiritualidade, na individualidade, nas coisas da noite, enfim, para uma visão mais materialista do mundo, que em literatura se concretiza na prosa realista naturalista, cujo marco inicial, né, o tiro decisivo no romantismo veio com Madame Bovary de Flaubert, né? Na poesia, o apuro, o rigor, né, pelos poetas que vão fazer a escola parnasiana, Banville, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théophile Gautier, a quem, que era um grande poeta parnasiano, que era admiração de Baudelaire e a quem Baudelaire dedica as Flores do Mal. Mas Baudelaire é uma outra coisa. Baudelaire não se enquadra no parnasianismo, Baudelaire não se enquadra no realismo, e através de uma compreensão da importância que a sinestesia vai assumir em sua obra, a gente entende por que Baudelaire é considerado um dos que abrem o caminho para a poesia simbolista, né? O que tem sinestesia a ver com isso? Bom, a sinestesia, como figura de linguagem, né? Porque existe sinestesia como um fenômeno físico do corpo, um fenômeno corpóreo, né? Eu não vou entrar nela aqui, né? Mas a sinestesia, como uma figura de linguagem, ela é uma tentativa de alcançar uma percepção totalizante, absolutizante da realidade, para além da visão objetivista preconizada pelo discurso da ciência, pelo discurso do realismo-naturalismo. Ora, o discurso objetivista, né? Vamos ficar com essa palavra, né? O discurso do realismo-naturalismo, né, é um discurso de quem analisa a realidade nos seus aspectos apreensíveis pela razão, pela objetividade, né? É um discurso analítico que se vale muitas vezes, principalmente na vertente naturalista, e aí a gente estaria falando dos irmãos Goncourt, estaria falando de Émile Zola, de Maupassant. Nessa vertente naturalista, ele busca muitas vezes amparar as suas observações e as suas análises do comportamento humano na ficção através do campo científico. Tá? Pensemos juntos. Quando se divide a percepção, a recepção do mundo em 5 sentidos, tato, visão, olfato, paladar e audição, né? O que se está fazendo é uma classificação por partes, né? Capazes de dar conta, dentro da objetividade
que o pensamento precisa ter para avançar, né, de fundo didático, né? Nós precisamos estabelecer e não confundir. Uma coisa é aquilo que nós percebemos pelo tato, outra nós percebemos pelo olfato, outra nós percebemos pelo ouvido, ou seja, uma maneira de ordenar a realidade em partes. É uma formulação racionalista, disciplinadora, excludente, né, daquilo que vier a confundir isso. Ou seja, é o discurso da ciência, que é o discurso por excelência da análise, analítico. A sinestesia, pelo contrário, é a síntese de todos esses sentidos. A sinestesia é aquela tentativa de captar o que a visão objetivista da ciência, o que a visão do realismo, naturalismo, o que a visão da disciplina formal capaz de apreender os dados da realidade não dão conta. A sinestesia é essa tentativa de expressar um todo aquilo que não se expressa através de um discurso racional. Aquilo que não está claro, está sugerido. Percebem? Quando Baudelaire diz, no Correspondências, né? Deixa eu abrir aqui. Ele abre. A sinestesia não foi inventada por Baudelaire, tá? Ok? Ela vai receber uma sistematização importante poeticamente, ela já existia antes na cadeia do pensamento, mas ela vai receber uma sistematização poética importantíssima aqui no Correspondências. Vamos botar aqui na tela o Correspondências, né, na tradução que eu usei, que foi a tradução do Jorge Pontual. Vou jogar aqui na tela, para a gente observar e fazer as anotações indispensáveis. Aqui. Vamos lá. Correspondências, né? Da natureza, templo de vivos pilares, uma fala confusa muitas vezes sai. Pela selva de símbolos, o homem vai sob a contemplação de íntimos olhares. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem o campo do mundo real, né, a natureza, que nos fala através de uma linguagem que é confusa, que é feita de símbolos, que é feita de algo que pede a sua decifração e que nos olha com intimidade, porque nós viemos dela. E, de alguma maneira, nós teremos a pregnância nela e haveremos de viver nela e, quem sabe, de retornar a ela. Isso tudo é dito de forma cifrada, tanto pelo poema quanto pela natureza em si. Floresta de símbolos, selva de símbolos, fala confusa, templo de vivos pilares. Tudo isso é carregado de simbologia. Como ecos distantes que confundem tons, ecos que confundem tons. Numa crepuscular e profunda unidade, ou seja, há uma unidade ao fundo de tudo isso, tão vasta como a noite e como a claridade, conversam os perfumes, as cores, os sons. Ou seja, todos esses elementos do mundo natural estão numa conversa, estão numa troca, estão numa interpermutabilidade constante, que a linguagem objetiva não é capaz de captar, porque ela se faz por uma selva de símbolos, porque ela se faz através de uma selva confusa, de uma fala confusa. Quem é capaz de captar isso? Parece que Baudelaire diz, eu quer dizer, o poeta. O poeta quer dizer a poesia. Há cheiros frescos, como dos recém-nascidos. Cheiros frescos. Ok? Olfato e tato. Doces como o oboé. Paladar, oboé, uma metonímia de um instrumento musical. Som. Verdes como um jardim
Ou seja, há uma série de associações, né? O jardim, a gente vê um jardim, mas o jardim é verde, é de coloração verde, com cheiros doces, frescos, que são a dimensão prazerosa do mundo. E outros, triunfais, ricos e corrompidos. Aqui já é tipicamente Baudelaire, porque o que ele vai dizer é que aquilo que triunfa é aquilo que se corrompe. Aquilo que se corrompe, corromper, tá, gente? É degradar-se, estragar. Né? Em ascenso. Nós aqui comentamos, quando falamos desse poema, em aula, né, que o que Baudelaire está dizendo é que parece triunfar no final de tudo, e isso é típico da sua poética, é a corrupção, é o estrago das coisas, não são as coisas agradáveis, doces, mas aquilo que tem mais vigor é aquilo que nos afeta de uma maneira ambivalente. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que é odor e não é olor, ao mesmo tempo em que é cheiro e não é perfume, faz com que a mente acenda, faz com que a tradução não deixa muito, talvez, como toda tradução tem mérito, como toda tradução de Baudelaire tem méritos e tem carências, né? Mas quando ele fala em incenso, né, o que é o incenso e por que o incenso é tão importante na poética de Baudelaire e vai ser tão importante na poética do simbolismo? Os nossos simbolistas aqui, principalmente Cruz de Souza, grande simbolista brasileiro, é cheio de incensos. Porque o incenso, né, eu falei isso em aula, né, o incenso é aquela matéria que se queima, né, aquela matéria que é queimada, e que, ao queimar, exala, né, o perfume exala, o perfume seja de âmbar, de almíscar, exala um perfume qualquer que é usado muitas vezes por várias religiões, quase todas as religiões usam incenso, né, para purificar o ar. Purificar significa queimar a matéria e a fumaça que se eleva é a elevação do espírito. Esse é o sentido do incenso. Tá? O sentido do incenso é isso. Né? A matéria que se queima para dizer, olha, o que fica no final de tudo é o espírito. Isso tem mais a ver com Baudelaire, propriamente dito, com o simbolismo, do que com a sinestesia em si. Mas é através da sinestesia que Baudelaire chega aí. Tá? Então, a sinestesia é essa mistura de sensações, né? Essa figura de linguagem que é a mistura de sensações e que é sintoma de uma tentativa de captação totalizante do mundo para além do que a mente é capaz de captar objetivamente. Não à toa, né? As experiências sinestésicas são muitas vezes obtidas através de estupefacientes, através de drogas alucinógenas, né? De que Baudelaire, como já falei também várias vezes, era usuário e deixou um livro fundamental sobre as suas experiências, que não é um livro, por favor, reitero, não é um livro de apologia das drogas, né? Muito pelo contrário, tá? Que é o seu livro Os Paraísos Artificiais. Né? Muitas vezes, a mente em ascenso era aquele estado da mente para além do estado racional objetivo. Era a mente do embriagado, a mente do entorpecido. Essa aí é a importância da sinestesia, que vai estar presente em Baudelaire, principalmente a sinestesia que parte do
do olfativo. Tá? A outra questão é a questão da alegoria. Né? Para falar da alegoria, eu vou seguir, como eu disse, os passos do professor Orlando, né? Porque ele situa a alegoria. Isso depois vai ser importante quando a gente for falar de Walter Benjamin. Né? Baudelaire recorre constantemente à palavra alegoria, né? E normalmente se analisa a poética, a poesia baudelairiana como uma poesia de alegorias. E ele tinha essa consciência, né? De que ele escrevia através de alegorias. O que é alegoria? Né? A alegoria diz, basicamente, dizer uma coisa para significar outra. Esse é o caráter convencional da alegoria, figura de linguagem que está lá em Aristóteles já, né? E que vem recebendo outras formulações ao longo do tempo. Né? Então, a gente pode dizer que há uma alegoria convencional. Uma alegoria convencional, vamos partir dela, que é a alegoria como essa figura de linguagem, como um enfeite de um discurso. Né? Na alegoria, se diz B para significar A. Isso é determinado por valores externos de várias ordens. Pode ser por uma opção artística, pode ser por questões ideológicas, pode ser por questões de fundo político, de proibição, de censura, etc. O que significa dizer B para indicar o sentido de A? Por exemplo, nas fábulas infantis. Né? Nas fábulas infantis tradicionais, as virtudes, os defeitos, os comportamentos humanos são alegorizados em animais. O lobo é a maldade, né? O cordeiro é a inocência, todo mundo lembrando da fábula do lobo e do cordeiro. Né? A raposa é a esperteza, o leão é o poder, o gato é a astúcia, etc, etc, etc. Tá? Ou seja, quando a fábula coloca ali como personagem o lobo e o cordeiro, ela está falando, em vez de falar no poder da violência, ela fala no lobo. Em vez de falar na inocência, ela fala o cordeiro. Ou seja, ela fala B para significar A. Isso é comum no teatro medieval, por exemplo, Gil Vicente está cheio disso. É comum, por exemplo, durante o período da censura vigorando no Brasil, principalmente com a consciência de linguagem que vão ter os compositores da chamada MPB na década de 60. Alegorias são, por exemplo, uma canção como Cálice, né? De Chico Buarque e de Gilberto Gil. Né? Cálice, qual é a alegoria ali? O sofrimento do Cristo, né? Ali é uma passagem bíblica, né? Afasta de mim esse cálice, diz Cristo, quando ele sabe que no dia seguinte ele vai ser sacrificado, né? Afasta de mim esse cálice, que é tomado como esse sofrimento do Cristo, de que fala o Chico e Gil, na verdade, é o sofrimento de quem estava vivendo sob a ditadura. Um monumento desconjuntado e desconexo, que está na letra de Tropicália, de Caetano Veloso, né? Organiza o movimento, eu inauguro um monumento, aí ele vai fazendo meio que uma colagem meio desconexa de um monumento no Planalto Central do Brasil, do país, é a representação das confusões do Brasil. A prostituta Geni, na canção de Chico Buarque, é uma alegoria das vítimas da hipocrisia social, etc, etc. Em vez de falar claramente disso, fala-se através de alegorias. Esse é o plano convencional da alegoria. Dizer B para significar A. Essa é a figura de linguagem, é isso que já está em Aristóteles. Agora, pode-se falar também em uma alegoria expressiva. Né? Essa formulação não é uma formulação, como eu disse, que chegue a ser original do professor Orlando Nunes de Amorim, mas ele é muito bem explorada e muito bem explicada por ele, e eu vou me valer dela aqui. Essa alegoria, ele vai chamar de alegoria. Se a primeira é uma alegoria convencional,
é aquela que já está codificada nas figuras de linguagem, a outra ele vai chamar de uma alegoria expressiva, que é a alegoria como um elemento. Eu estou aqui, na verdade, lendo o texto do professor Orlando. Alegoria como elemento intrínseco e constitutivo do discurso, como visão de mundo. O dizer B para significar A não é mais uma questão de escolha, porque é determinado por algo inerente ao pensamento. Diz-se B porque só é possível dizer B, porque A é indizível. É alguma coisa que escapa da possibilidade de compreensão no momento da enunciação discursiva. O A é o inefável, o A é o que não pode ser dito, porque é uma impossibilidade. Por isso, a alegoria expressiva, continua o professor Orlando, é incompleta, fraturada. Há uma fratura do sujeito enunciador, que pressente algo que não consegue dizer. E há uma fratura do discurso, tanto porque só pode enunciar o que não pode ser dito por meio de um processo de analogia e de projeção, quanto porque a alegoria expressiva rompe com o esquema imagem, chave interpretativa, sentido oculto revelado. Haverá sempre um sentido oculto nessa alegoria, dependente de interpretações futuras que dela se fará, ou seja, de um desdobramento no tempo e na história. Sendo assim, eu já vou falar rapidamente do Cisne. Vou lembrar o Cisne, que foi um poema que a gente leu, né, e comentou rapidamente. Sendo assim, a interpretação da alegoria convencional, aquela primeira, conduz a uma busca de chaves. A como significado de B. B quer dizer A. Tá? Lobo quer dizer a maldade do poder. O monumento do Caetano quer dizer o Brasil desconjuntado. Ou seja, essas chaves são externas ao texto. Você precisa ir fora do texto para entender a chave da alegoria. Né? A alegoria se fecha numa chave externa ao texto. Quando você diz, já que o texto não fala, né, mas a gente percebe, né, que o monumento é o Brasil, né, ou a gente percebe que o cordeiro é a inocência, né, a inocência não está dito claramente no texto, mas está alegorizado numa figura. Ok? A chave é dada por alguma coisa fora do texto. Enquanto na alegoria expressiva, que é de segundo grau, a interpretação exige uma compreensão da própria constituição do texto, sujeito ao trabalho da crítica. Ou seja, é desvelar o imbricamento de forma e conteúdo. Que sentido oculto ainda guarda o Cisne, de Baudelaire? As várias interpretações que o poema recebeu ao longo do tempo já desvelaram aspectos significativos desse possível sentido ou sentidos. Muitos já se puseram a interpretar o Cisne de Baudelaire. Né? Há muitas interpretações. Mas o que se pode interpretar ainda? O que não está dito ali? Se a gente lembra do poema, né, o poeta junta as lembranças de Andrômaca, né, que foi depois da guerra, da derrota de Troia, a Andrômaca, a mulher de Heitor, né, ela foi feita despojo de guerra e foi passando de mão em mão, desculpe a grosseria da expressão, né, mas é isso que o poema reforça. Né? O poema fala de Andrômaca, em Andrômaca ele vê o cisne, né? Um cisne que foge de uma gaiola numa feira, numa rua de Paris. Né? A Andrômaca é isolada da vida que teve, é isolada de uma Troia que não existe mais, é isolada de um marido que ela amou e que ela não tem mais, de tudo que ela deixou para trás. Né? O cisne que foge da gaiola procura desesperadamente por um regato, por alguma coisa. Por quê? Porque ele está exilado do seu lago natal.
né? Ele não encontra água, e não encontra água ali naquela feira em Paris, né? E ele fica desesperado porque ele não tem a água, assim como Andrômaca não tem mais a cidade que era dela, o marido que era dela, assim como o poema faz ainda uma menção ao Ovídio, que foi um poeta que viveu no exílio romano, né? Ou seja, o poema vai todos esses Andrômaca, o cisne, o Ovídio, né? Depois uma negra, né? Uma negra que Baudelaire vê na rua, né? Uma negra tuberculosa, esfarrapada, também longe da sua África, também longe da sua terra natal, também longe da sua origem. Ou seja, todos esses, né, são alegorias do exílio, alegorias daqueles que perderam tudo. Assim como, quando a gente entra um pouquinho mais no poema, né, nesse poema belíssimo, a gente percebe que tudo isso é uma alegoria também do poeta, que vive numa cidade, vive numa Paris, que ele não reconhece mais como sua. Ou seja, aquele é um poeta também exilado, exilado ali onde ele sempre viveu, porque ali onde ele sempre viveu, ele não reconhece mais como a sua cidade. O que é essa alegoria expressiva? Primeiro, é preciso que a gente entre no texto para conseguir construir esses sentidos, e aí eu vou encerrar praticamente por aqui, tá? Mas o que o texto aponta